Isso aí. Estamos aqui em pleno Natal, com uma figura muito relevante na história do jornalismo brasileiro. É o jornalista, meu colega Edilson Martins, trabalhou comigo no Jornal do Brasil, foi editor, foi o pioneiro em editorias sobre meio ambiente na imprensa, principalmente o sucesso enorme que fez no Pasquim e com seu livro, Nossos Índios, Nossos Mortos. Foi um grande êxito de sucesso de mercado e de crítica. Boa tarde, Edilson Martins. Hoje um bravo youtuber, influenciador no Facebook. Vamos para mais uma entrevista do Neumann Entrevista. Você, olha, eu quero só lhe mostrar uma coisa aqui. Ó, sabe o que é isso aqui, Edilson? Esse aqui, um cara... Deixa eu ver aqui, ó. Esse capítulo aqui diz o seguinte: jornalista diz que postagens em redes sociais são predominantemente lixo, inclusive as dele. Esta é a era da estupidez planetária e quem quer credibilidade, por óbvio, não a procura. Olha, esse é um livro que está saindo agora, Neumann Entrevista. São 2 volumes, 35 entrevistas em cada um de minhas entrevistas no blog. A sua está no volume 2. E nessa sua entrevista, sabe como é que eu abri, apesar desse título chamativo? Eu abri dizendo o seguinte, uma frase sua, que diz o seguinte: Lula preso, apesar do desconforto de parte do STF e do STJ, de diferentes corporações, e Temer na fila da cadeia são provas da vitalidade atual da democracia brasileira, da independência dos poderes. Até quando nunca se sabe num país onde as experiências democráticas são pontuadas, interrompidas por golpes de Estado. Continua achando isso? Edilson Martins, jornalista, pioneiro do jornalismo ambiental na imprensa brasileira. Olha, eu continuo. Vou ver aqui alguma coisa, não sei se interrompeu, deixa eu ver aqui. Não, eu estou vendo você. Você está me vendo? Mas eu estou te vendo, mas tudo bem, né? Eu deixei de te ver, é uma pena, né? Você deixou de me ver? Deixei de te ver, cara. Eu estou aqui me vendo, ou seja, você não tem ninguém para te ajudar aí no computador, né? Não tem. Mas você não me vendo, você não perde grande coisa. Vamos seguindo. Você está me vendo, né? Você está me vendo. Eu vou tentar aqui. Não, vá, continue. Responda. Você está me vendo. Estou te vendo tranquilamente. E estou me vendo aqui também. O que importa, na verdade, enfim, eu acho, é muito mais o áudio do que a minha imagem. Isso eu tenho absoluta certeza. Então, é isso aí. Nós dois não somos propriamente figuras apolíneas, certo? Eu continuo concordando com o que você levantou aí, porque, por uma razão muito simples, né? Eu acho que o Brasil tem muita coisa certa e muita coisa errada, né? A nossa república, né, que inaugura a democracia, ela foi promovida por militares, aí já começa errado, né? Foi um golpe militar para a proclamação da república, né? Então, a partir daí, o que tem acontecido? O exército brasileiro tem periodicamente, né, se apropriado de ações onde ele entende que é o momento de produzir uma intervenção por achar que não está nos moldes em que as Forças Armadas, quase sempre apoiadas pelo poder civil, precisam intervir. Então, isso já é uma coisa muito complicada, né? O Brasil tem pontuado, né, abertura democrática, né? Nós estamos agora com a mais longa, né? Desde 85, o Brasil, mas estamos vivendo um momento delicadíssimo, né? Um momento perseguido por golpe de Estado, até anunciado, na verdade, anunciado como perseguido como um autogolpe, né? O vice-presidente verbalizou isso com muita serenidade, que se a coisa não tivesse boa, haveria um autogolpe. Então, esse é o país, né? Esse tem sido o país e que
eu acho que tem duas pautas que eu até gostaria de conversar com você, que você levantou a bola. Uma é a questão, que tem tudo a ver agora com a prisão do Marcelo Crivella, a questão das milícias no Rio de Janeiro e a questão do desmatamento, dos incêndios na Amazônia. Vamos tratar disso, Edilson. Vamos tratar das duas coisas, Edilson. Agora, por enquanto, eu queria que você falasse sobre mais uma coisa aqui. O Bolsonaro ultrapassou a Dilma e o Maia, até hoje, que se diz inimigo dele, guarda mais de 40 processos de impeachment na gaveta. O que é que você acha disso? O Bolsonaro já cometeu todos os crimes possíveis. Olha, eu acho, né? Eu acho que o Maia é uma figura shakespeariana, né? Nesse momento, é uma figura muito curiosa, porque ele de uma certa forma, ele segurou a peteca nas tentativas do Bolsonaro de agredir a Constituição brasileira via Congresso. Isso não há dúvida nenhuma. Ele foi um dos caras que tem peitado até hoje. Mas o Maia tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Tem o seu rabo de palha, que eu chamo a sua inserção na Operação Lava Jato. Então, nesse ponto, ele tem uma profunda identidade com o Bolsonaro, que mentiu, né? E cometeu peculato, né? O Bolsonaro ele nunca foi, na verdade, adversário da Operação Lava Jato, nem poderia ser, dada a sua origem. Bolsonaro é o homem que tem ligações profundas aqui no Rio de Janeiro com a milícia. É fato, isso não comporta polêmica, né? E quando essa coisa transcende, né, a milícia e invade a presença do filho dele, do 01, então ele tinha que detonar como ele fez, de fato, o Sérgio Moro. O Sérgio Moro teve a dignidade de pedir para sair, mas ele já tinha saído há muito tempo. E o Rodrigo Maia, ontem, inclusive, no momento em que a cidade do Rio de Janeiro vivia um momento de extrema euforia, de extrema alegria, com a prisão do pior prefeito que essa cidade já teve, numa história de corrupção que já levou para a cadeia 5 ex-governadores e está ameaçando levar o 6º, o Rodrigo Maia ocupa a televisão e ocupa a mídia para dizer que, na opinião dele, houve excessos, né, na prisão do Marcelo Crivella. Ora, que excesso foi esse? O arrazoado para deter o Crivella e seu grupo é um arrazoado muito grande. Tem, inclusive, uma figura de um delegado, Fernando Moraes, né? Esse delegado ele foi o símbolo da lisura da polícia carioca na época dos assaltos aos caminhões que conduziam as mercadorias. Ele chegou como titular da delegacia de sequestro, aos sequestros. Ele fez um papel belíssimo. Esse cara se tornou assim, uma referência na lisura da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele ontem foi preso, né, junto com o Crivella, inclusive com denúncias de ter ameaçado em reuniões da quadrilha, ameaçado com arma na mão, que se fizesse uma partilha justa. Tendo, inclusive, socado 2 empresários na ocasião. Mas antes de falar do Crivella, eu queria que você falasse um pouco disso que você acabou de falar, dando um toque, a ligação do Bolsonaro com as milícias. Afinal, o Bolsonaro foi ao julgamento do capitão Adriano, chefe da milícia de Rio das Pedras e do escritório do crime, prestigiou com um discurso de elogio na Câmara a respeito, fez o filho, Flávio, o senador Sonso,
lhe dar uma medalha Tiradentes e ir à prisão entregar a medalha. Então, essas ligações com a milícia não podem surpreender ninguém que tenha conhecido o Bolsonaro antes do seu discurso contra a corrupção na campanha. Certo, Adilson? Olha, ele não só premiou, quando ele concedeu a medalha mais importante do Estado do Rio de Janeiro ao Adriano preso. Ele não estava solto, como você disse muito bem, ele estava preso. E mais que isso, o operador dessas ações nada republicanas do Bolsonaro, o Sargento Queiroz, ele empregou emprego fantasma, né? Ele empregou tanto a mãe do capitão Adriano como a mulher, que depois deixou de ser. Então, as implicações da relação do Bolsonaro, né, com a milícia é uma coisa transparente, ao ponto, e aí que eu acho que a coisa se complica, de envolver generais de 4 estrelas, como o general da agência de inteligência, o nosso Boquiroto, né? Então, o Bolsonaro ele está, de uma certa forma, produzindo na direita, não diria extrema-direita, na direita, o que o Lula fez na esquerda. Bolsonaro está desmoralizando, né, aqueles que acreditavam nas Forças Armadas, legitimando, pondo ordem na casa, prendendo corrupto, jogando para o exílio, que não era, na verdade, não era nada corrupto e não atentavam de forma nenhuma contra a lisura, como foi o caso do Jango, como foi o caso do Brizola. Não se provou nada contra esses caras. Essa alegação de que era uma ameaça comunista, porque tinha havido Cuba um pouco antes, ela não procede. O movimento militar, que ainda hoje está no imaginário da população brasileira, primeiro que ele não foi tomado de lisura. Houve corrupção não denunciada, porque havia censura. E segundo, o golpe não foi contra o comunismo, o golpe foi contra o novo modelo não neoliberal armado pelo Celso Furtado. O que os militares não queriam, não havia nenhum risco a esquerda tomar o poder, a esquerda armada era uma minoria, eles jamais alcançariam a hegemonia do movimento de oposição. O golpe de 64 foi um golpe contra um modelo que inseria o Brasil num país sem a dependência que tinha até então com os Estados Unidos. Mas, voltando à tua pergunta, eu me perco às vezes, você tem que me corrigir, é que a situação do Bolsonaro hoje é um político, né, que está voltado, sim, para a reeleição, mas não para ficar mais 4 anos de poder, mas para garantir que os filhos não sejam presos. Porque tem o gabinete do crime e tem as rachadinhas. O Adilson, você escreveu um texto antológico no Facebook sobre a história das milícias. E eu acho importante que você reproduza, quer dizer, que você resume, que se faça uma síntese e afaste um pouco para trás, porque nós estamos perdendo a visão de sua barbicha que é uma novidade na sua imagem. Faça um pouquinho para trás e baixe a câmera, isso. Para a gente ver a sua barbicha. Então, faz um resumo daquele texto que provocou essa entrevista. O que você escreveu, como foi que começou a milícia no Rio de Janeiro? Olha, a milícia começou numa comunidade, numa favela. Esse papo de comunidade, isso é um eufemismo fuleiro. Rio das Pedras, aqui, quando tem início a construção da Barra da Tijuca. Ali começa com nordestinos, porque era um princípio de comunidades e havia aqueles ladrõezinhos que roubavam galinha, etc. Aí criou-se um grupo de nordestinos que davam a sova e, às vezes, até fazia coisas mais profundas com esses ladrões. E a coisa foi evoluindo. Já na segunda metade dos anos
50 e já no começo dos anos 60, a adesão de policiais expulsos da PM, do Corpo de Bombeiro, nesse princípio de milícia. E essa milícia é tão emblemática que nela esteve até recentemente, digo, essa favela, o capitão Adriano. Ele, antes de se mandar lá para a Bahia, lá para o Nordeste, ali era o núcleo onde ele concentrava o poder dele, porque, na verdade, ele era principalmente do escritório do crime, agregado às milícias, né? Agora, o que é interessante chamar de milícia, que eu acho que vale a pena lembrar, é que a prisão, agora, do Crivella, não pode ser dissociado das milícias. Porque, se você vê o mapa de votação agora do segundo turno e também do primeiro, onde, por sinal, o Crivella até que foi bem votado, no segundo turno não houve uma sessão eleitoral em que o Crivella ganhasse. Mas onde ele foi bem votado foi nas regiões onde havia o domínio absoluto das milícias. Isso é um fato interessante. E nenhum muito interessante. Prefeito, nenhum hoje atacou milícias no Rio de Janeiro. Todos eles, o seu próprio, agora, Eduardo Paes, eu espero que ele tenha coragem que ele nunca também se pronunciou contra as milícias. Até porque, é interessante lembrar, o prefeito de vocês assume uma população de 12 milhões de habitantes, governando a capital de São Paulo. Tem uns resíduozinhos de resistência, os Higienópolis da vida, mas nada que precise entrar com caveirão lá dentro. O Rio de Janeiro, 57,5% da cidade do Rio de Janeiro é dominado pelas milícias. O prefeito não manda. O Eduardo Paes vai governar de uma população... 43%. 57,5%. O Eduardo Paes só vai governar 43%. Isso. Mexe um pouquinho na tua câmera, está aparecendo até o nariz só. Nem tua boca está aparecendo. Mexe um pouquinho. Melhorou? Ou recua ou mexe na câmera. Aí. Olha, mas eu queria partir para um outro tipo de milícia, as milícias armadas, as polícias militares do Brasil. O Bolsonaro investe contra a palavra, a verdade e a vida. É o meu artigo no Estadão hoje. No último parágrafo disso, eu escrevi o seguinte: na sexta-feira, 18 de dezembro, Bolsonaro foi à formatura de novos policiais militares do Estado do Rio, que formam o que ele chamou de milícias populares, na reunião acima referida, naquela reunião de 22 de abril, né, que eu vou me referir de volta aqui, falando do Abraham Weintraub. Na ocasião, assumiu o compromisso que não deixará de cumprir contra a verdade e a vida e a favor da mentira e da morte, adotando como inimigo comum a busca da verdade. Essa imprensa jamais estará do lado da verdade, da honra e da lei. Sempre estará contra vocês. Pensem dessa forma para poderem agir. Sabe o que é que me lembrou essa frase dele, Edilson? Eu cito no artigo. Primeiro, Lula, uma frase lulista. Segundo, o Whitson, que falou no famoso tiro na cabecinha. Digamos que você seja repórter e esteja cobrindo uma ação da Polícia Militar na periferia do Rio. Você não se sentiria ameaçado por uma frase dessa? Que um policial virasse para você e te desse um tiro na testa, depois de ouvir essa ordem do chefe Jair Bolsonaro? Olha, meu, você já no começo tocou numa coisa transparente como a luz do sol, como os raios do sol num país tropical. Não existe milícia sem sustentação dos aparelhos de Estado. A milícia do Rio de Janeiro, diferentemente do narcotráfico, o narcotráfico aqui no Rio, ele é restrito, embora ele esteja eventualmente já agora se aliando à milícia, mas o narcotráfico ele está restrito ao gatonete, à Kombi,
ele está restrito ao pedágio que cobra lá do comerciante. Agora, a milícia não. A milícia está associada. Primeiro, aqui no Rio de Janeiro, se associou com o poder legislativo. A força da milícia reside da parceria com políticos corruptos, tanto da Assembleia como os vereadores. Isso é o que não ocorre com o narcotráfico. A milícia, a força da milícia, a milícia elegeu vereador, elegeu deputado estadual e a milícia hoje está agregada ao Poder Executivo. Quando eu te disse, en passant, que onde o Crivella ganhou, ou foi bem votado, foram áreas dominadas pela milícia, não deve ser por acaso, meu irmão. É uma questão de fazer a leitura. Nós estamos diante de um país em que o presidente da República teve pelo menos, né, concretamente provado, teve relações íntimas, profundas com a milícia. Mas não foi só o deputado federal, o Bolsonaro, não. É o deputado estadual, é o vereador, é o governador. Tem fotos do Sérgio Cabral com miliciano, tem fotos em palanque com miliciano. Então, a história o Rio de Janeiro ele é emblemático hoje. Peçamos a Deus que o país não siga o caminho do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado mergulhado num caos, em corrupção. A prisão de um pastor que fala... O Rio teve vários políticos evangélicos. O governador que está afastado é evangélico. O prefeito é evangélico. O presidente da República é evangélico. A Benedita, quando governa, era evangélica. Nós caminhamos na direção, ninguém quer ver isso, mas eu imagino que proceda, na direção de um Estado teocrático. Nós vamos ser o Irã do Ocidente. Vamos ser o Irã do Ocidente. Que previsão terrível! Terrível sua previsão. Mas eu queria mudar um pouquinho o assunto para um assunto que você domina muito bem também. À vontade. Você, Edilson Martins, publicou um texto magnífico, comovente, sobre seu amigo, que eu estou até me comovendo aqui agora, um querido amigo seu, Chico Mendes. Diante de tudo que está acontecendo com a política indigenista, você diria que a morte de seu amigo Chico Mendes foi em vão? O sacrifício da vida de Chico Mendes não resultou em nada, Edilson Martins? Olha, é bom lembrar que não foi só o Chico que morreu, não. O Chico é o 17º, é o 20º de uma série de eliminação física de lideranças que se apresentam, né, em defesa do meio ambiente, né, dos excluídos, dos bolsões. Né? Então, o Chico Mendes, eu tive muita proximidade com o Chico, principalmente nos 2 últimos anos da vida dele. Né? Fiz um documentário, perdão por esse comercial, que é nada mais cabotino do que você falar do que você fez. Eu fiz um documentário chamado Chico Mendes, Um Povo da Floresta, que ganhou o maior prêmio da televisão brasileira, que é o Vladimir Herzog. E esse documentário, na primeira década dos anos 90, ele foi o mais visto no mundo, segundo eu recebi informação. E mais, ele está também na ONU, em 5 ou 6 idiomas. Então, Chico Mendes, Um Povo da Floresta, eu vou já sair desse assunto, porque é cabotino ficar falando o que você faz. Eu acho que o que é importante lembrar é que, no momento em que o presidente da República, produzindo seus factoides, ele produz todos os dias para tirar o foco, né, do julgamento, da investigação, né? Ele julga a investigação sobre os seus filhos. Ele ocupa um evento internacional e denuncia os países da Europa que estariam recebendo madeira contrabandeada da Amazônia. Mentira.
É bom que se diga o seguinte: a madeira na Amazônia, pela qual o Chico Mendes lutou, 90% do que se desmata na Amazônia, das madeiras, elas ficam no chão, elas são queimadas, elas viram cinza. 10%. O que é que se persegue? É madeira seletiva. Esses 10% que vão para as serrarias, eles atendem ao mercado externo, ao mercado interno, perdão. E em 2019, por exemplo, o ano passado, foram exportadas para a Europa, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, enfim, os países europeus que ele denunciou como contrabandistas. Foram enviadas 4.200 metros cúbicos de madeira, o que corresponde a 0,02% do que se derrubou desses 10% no ano de 2019, meu irmão. Tanto que ele nunca mais tocou no assunto. O desmatamento na Amazônia não atende tanto à pecuária. O desmatamento da Amazônia resulta de especulação para grileiro. O sujeito desmata, põe uns bois pingados lá dentro para dizer que é uma fazenda. O que ele quer é ter aquela terra, porque ele sabe, 4, 5 anos depois, o governo vai anistiar essa invasão, essa transformação do público em privado, porque ele não devolve a terra. Se você, Neumann de Pinto, que é uma das pessoas mais corajosas que eu conheço e honrada, assaltar um banco e for preso, você vai certamente devolver parte do dinheiro dos bens que você adquiriu. Na Amazônia, não, meu irmão. Na Amazônia, é investimento ser criminoso na Amazônia. Se você, na Amazônia, você ocupa uma área pública, toca fogo e transforma, você vai ser multado e você nunca vai pagar essa multa. Mas você tem certeza que haverá uma anistia. E nunca houve um governo federal, uma presidência da República tão generosa, tão aliada com grileiro, com desmatador, com contrabandista. Nunca houve. Bolsonaro legitima publicamente, ele nem esconde. Citar o nome do ministro do Meio Ambiente é jogar a conversa fora. Esse rapaz não significa nada, é zero à esquerda, zero. A decisão é uma decisão presidencial, do grupo dele. Então, é investimento na Amazônia você ser bandido. Edilson, falei demais, eu acho. Edilson, eu não tenho a autoridade que você tem para falar nisso, mas eu venho há 20, 30 anos dizendo que desmatamento é crime e os madeireiros internacionais, criminosos, que não conseguem desmatar no resto do mundo, vêm desmatar no Brasil, porque se associam a políticos do Norte e cometem o crime impunemente. Agora elegeram um presidente da República que defende o crime deles impunemente. É uma questão de polícia. É simplesmente isso que você falou, reforça tudo o que eu tenho falado. E o Lula foi cúmplice disso, Fernando Henrique foi cúmplice disso, Itamar foi cúmplice disso, Collor foi cúmplice. E por aí afora, você vai até Deodoro da Fonseca, cúmplice desses madeireiros criminosos. Mas eu queria agora também voltar para o tema emocional. Quando eu entrevistei aqui o presidente da Academia Nacional de Medicina, o doutor oftalmologista Rubens Belfort, ele citou um querido amigo e nós dois nos emocionamos aqui. E aí eu disse a ele que você era outro amigo do Aritana. E é 2 vezes comovente que o Aritana é um homem, um brasileiro de 71 anos que morreu de Covid. Morreu de Covid pelo desleixo com que os índios são tratados, e esse desleixo é que eu gostaria que você falasse sobre os irmãos de Aritana que continuam morrendo porque o governo os condenou ao contágio da Covid. Olha, isso. Vamos ser honestos, né? Claro que o Bolsonaro é um homem das trevas, né? Ele agravou o desmonte de FUNAI, o desmonte de IBAMA, o desmonte
do Instituto Chico Mendes, que está sendo feito agora, é um processo histórico, mas nunca houve com tanta pujança, né? Com tanta ênfase como tem atualmente. A situação do índio no Brasil é uma miséria, porque a contribuição que o índio trouxe e continua trazendo, olha que coisa curiosa, o problema do Brasil é a desinformação, né? E do Brasil não, até de uma pessoa física. Você é desinformado, você vira joguete na mão dos espertos. Eu vou agora, daqui a 3, 4 dias, eu vou cortar uma aldeia indígena que fica quase na divisa entre Brasil e Venezuela, são os Vaimiri-Atuari. A estrada BR-174 cortou o território desses índios. Esses índios resistiram por mais de 100 anos a estabelecer contato continuado com a chamada civilização, e foi construída uma hidrelétrica, que você já ouviu falar, todo mundo já ouviu, Balbina, nos anos da ditadura, para abastecer. Foi uma violência inominável contra o meio ambiente, e essa hidrelétrica produziu um lago maior do que a capital paulista, e não gera nem 10% nem 9% da energia da capital amazonense, Manaus. E esse lago seria destruído, mas parte dele ficou em território dos Vaimiri-Atuari. Então, os índios, graças a esses índios, esse lago hoje sobreviveu, porque ele impediu a invasão predadora de pescadores paulistas, sulistas, que iam para lá, estabelecer também em busca de menores de idade. Existe um turismo sexual na Amazônia, que é um papo que é um outro programa, né? Mas não é o caso. Então, o Vaimiri-Atuari recusa contato com a civilização, tem o território deles que é cortado pela rodovia 174, ele não permite que se use a estrada entre 6 da noite às 6 da manhã. Eles mantêm uma mais rica experiência de respeito mútuo entre eles. Você não pode entrar com arma de fogo, eles não usam arma de fogo. Você não pode derrubar uma árvore, eles não deixam. Então, o território Vaimiri está totalmente preservado. Aí você vem o presidente da República dizendo que os índios precisam ser integrados para gozar da civilização. Eu acho que eu tentei dar um exemplo, não sei se é um exemplo feliz, da estupidez dessa chamada integração, que é a política perseguida, não só pelo Bolsonaro, mas por tanta gente boa, e como é estúpida essa integrar o índio. Ele pode se entregar, ele querendo, não uma integração de cima para baixo, porque ele vai virar, sabe o quê? Mendigo, nas principais ruas, na Praça da Sé, em São Paulo, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, em qualquer cidade grande desse país, vendendo um artesanato fuleiro que não corresponde à sua cultura, se transformando num pária social. Eu me muito novamente. Edilson, você está falando uma coisa. O nosso chanceler, Ernesto Rodrigues, se orgulha do Brasil ser pária no mundo. E o Brasil, eu vou encerrar a nossa entrevista te fazendo essa pergunta, que meu tempo está esgotando, e eu sei que você também está com problema aí, com compromisso. Eu quero saber o seguinte: que tal a sua sensação de estar vivendo num país pária no mundo, e isso vai se agravar a cada dia que passar do atual governo, inclusive por causa da Covid e da Covid entre os índios? Olha, eu nunca fui próximo, mas eu entrevistei algumas vezes como repórter Dom Helder Câmara, né? Uma figura linda, uma figura que resistiu à ditadura, um homem, acho que até que ele era cearense, um homem de uma leveza. E ele, certa vez, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci, numa das entrevistas aqui, quando ele construía aqui a cruzada aqui no Leblon, o bairro mais chique. Imagina o escândalo que não foi.
Ele construiu uma cruzada aqui em São Sebastião, no metro quadrado mais caro do Brasil, que é o bairro do Leblon. Isso não interessa. O que interessa é que ele me disse a seguinte frase: havia, né, a ditadura, a violência comenda, etc. Enfim, eu tinha sido preso, enfim, isso também não interessa. E ele disse o seguinte: olha, quanto mais escura a noite, quanto mais breu for a noite, mais transparente o amanhecer. Eu acho que o povo brasileiro está vivendo duas experiências que eu espero que não esqueça tão cedo. A experiência do lulopetismo, além da esquerda, eu falo do lulopetismo, que se corrompeu, que desacreditou a esquerda, até porque o Lula nunca foi de esquerda, e a experiência do Bolsonaro, que se diz de direita, mas não é. Bolsonaro tem um perfil de um fascista, né? Ele tem um perfil de um homem alterado. Quem sabe se o povo brasileiro, depois dessa... Porque o Bolsonaro começou a ser... Já está em processo de depreciação. Não, ele teve uma respirada com o plano emergencial, mas as eleições agora deste ano deixaram ele com a orelha em pé. Então, eu torço que o povo brasileiro afaste essa utopia de extrema esquerda e extrema direita. Eu acho que o país está vivendo essas... que nunca tinha vivido. O Brasil nunca... Você pode dizer, mas o Getúlio foi um estadista polêmico. A ditadura, sim, a ditadura não foi nada polêmica. Mas ficou a imagem, né? Como não houve revelação do que acontecia, ficou a imagem de que os militares, eles eram dignos, não roubaram, foram corajosos, limparam o país. Tudo isso, lorota. Alô? Oi, estou ouvindo, Edilson, fale. Pois não, então, você acredita que vem a promessa de Dom Helder? Muito sol depois da mais profunda escuridão. Eu acho que sim. Eu acho olha, há uma consciência política hoje. Alguém imaginaria que o lulopetismo, com toda a força que teve, se a partir de 2016 começar a derreter? Alguém imaginaria que agora, em 2018, o Bolsonaro, né, pisando, né, soberbo, né, inabalável, né, o Bolsonaro levou uma surra nessas eleições. É bom não esquecer isso. Mas não esqueça que nós temos aí o bolsa-lulismo. Bolsonaro e Lula unidos para disputarem o segundo turno em 22. Há essa perspectiva. E torçamos para que isso aconteça, que eu acho que seria muito bom, porque aí não deixaria mais... Isso que você está dizendo é verdade. Você vê que a bancada do PT na Câmara dos Deputados, há uma parte que quer namorar, está namorando a eleição lá do candidato do Arthur Lira. Arthur Lira. O próprio pessoal está com a história de ter um candidato próprio. O que significa isso? Elegeu Arthur Lira. Se a esquerda produzir um candidato para presidir a Câmara dos Deputados, tenhamos absoluta certeza, o Arthur Lira está eleito. É isso aí. Aí, adeus, impeachment. Edilson, foi um prazer enorme conversar com você. Aí, adeus. Perdão, não te ouvi. Prazer enorme conversar com você, já que a gente não consegue conversar presencialmente, conversar aqui pelo Zoom. Boa viagem para a Amazônia e boa viagem para o sol de Dom Helder que vem aí. Abraço grande, meu companheiro, meu colega. Você me manda pelo Zap o link que eu vou anunciar. Isso fica gravado, não fica? Isso está gravado, estará no ar sábado às 5 da tarde. Lhe mandarei imediatamente para que você divulgue onde você quiser. Isso, porque eu tenho o Twitter, eu tenho o Face, eu tenho o Instagram, Temos em todas as nossas redes sociais. Deus te acompanhe e nos acuda a todos. Edilson Martins. A recíproca é verdadeira, meu querido amigo
grande companheiro, do qual eu tenho as melhores memórias, junto com outros companheiros dos anos 70, trabalhando na sucursal do Jornal do Brasil, na ocasião, um dos jornais mais importantes do país. Foi um orgulho aqueles tempos. Um abraço. Neumann Entrevista se despede por aqui, mas volta no sábado que vem.